Fala pessoal, eu sou o Daniel Delaspora aqui do canal do Descomplica Power e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ver um detalhe simples, mas que passa despercebido por muitos administradores e usuários do Dynamics 365. E até por você ali, talvez que é iniciante na carreira aí com o Dynamics 365, pode ter alguma certa dificuldade para encontrar essa configuração. E pode ser justamente o motivo aí dos seus e-mails não saírem do CRM. E eu estou falando da configuração ali de permitir o envio de mensagens com destinatários não resolvidos. Então, se você já tentou enviar um e-mail pelo Dynamics, digitou ali o endereço e o campo ali do e-mail do destinatário, ele até apaga sozinho automaticamente, ou você recebe ali um erro dizendo que o destinatário não existe, esse vídeo é para você. Então hoje eu vou explicar o que o sistema considera como destinatário resolvido, quando habilitar essa opção faz sentido, quando desabilitar ajuda na governança e na rastreabilidade, e o impacto disso no dia a dia, especialmente para equipes comerciais, marketing e relacionamento. Então fica comigo, porque essa configuração pequena ela tem um papel enorme na gestão de comunicação ali dentro do CRM, ela é importante, e às vezes quem está começando aí na carreira sente um pouco de dificuldade para encontrar essa configuração. Então vem comigo. Então, pessoal, vou acessar aqui meu ambiente de demonstração, tá? Então, vamos lá, vamos abri-lo aqui. Show de bola, que eu quero mostrar o seguinte para vocês. Vamos supor que eu queira vir aqui, por exemplo, em contas. E eu, como um consultor de vendas, eu quero mandar um e-mail para uma determinada conta aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero abrir uma conta. Eu vou vir aqui no botãozinho mais aqui da linha do tempo desta conta. Beleza? E dentro aqui do mais, a gente tem todos esses tipos de atividades que a gente pode cadastrar para essa conta. E uma delas é justamente o e-mail na qual eu vou clicar, tá? Botãozinho de mais, e-mail, porque eu quero mandar um e-mail pelo Dynamics para essa conta. E aí, pessoal, o que acontece? Vamos supor que eu não queira mandar para o e-mail que está cadastrado nessa conta. Vamos supor que sei lá, por algum motivo, o e-mail é outro para essa conta, tá? Ou seja, eu não quero mandar para o e-mail cadastrado aqui nessa conta, tá? São dados fictícios que eu estou usando aqui, tá, pessoal? Então, não tem problema. Então, por exemplo, eu não quero mandar para esse e-mail aqui desta conta, tá? Eu quero digitar o e-mail. E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui no e-mail. Então, eu vou tirar aqui o registro aqui da conta. Vou clicar aqui no xizinho, tá? E aí, eu vou digitar aqui um e-mail, por exemplo, este e-mail. E vou clicar aqui fora para ele aplicar. Olha só o que ele faz. Ele não aplica, tá? Olha só, o e-mail. Então, ele só deixa, pessoal, a gente mandar e-mail para registros que estão cadastrados aqui no CRM, tá? Ou seja, se simplesmente eu quiser usar um e-mail, ele não deixa. Tem que eu use um dos registros que já estejam cadastrados aqui no Dynamics. Para que isso aconteça, a gente tem que alterar uma configuração. E essa configuração está no seguinte caminho. A gente vai clicar nessa engrenagemzinha no canto superior direito aqui, tá? Nessa engrenagemzinha. E aí depois a gente vai clicar aqui em configurações avançadas, beleza? Então, engrenagemzinha, depois configurações avançadas. Beleza, vai abrir então aqui a tela de configurações avançadas. Na sequência, a gente vai clicar nessa setinha ao lado aqui de configurações. E depois vamos acessar a administração. Beleza? Vamos lá. Depois disso, a gente vai acessar configurações do sistema. Vamos clicar. Então, nessa tela, a gente vai selecionar aqui a aba e-mail. Então, vamos clicar aqui na aba e-mail. E depois vamos rolar a barra de rolagem para baixo até nós encontrarmos essa configuração aqui, que se chama permitir o envio de mensagens com destinatários de e-mails não resolvidos, e conforme a gente vê, está marcado como não, tá? Então, o que significa essa configuração, pessoal? Então, vamos entender junto aqui o que significa essa configuração, beleza? Então, pessoal, nessa tela que vocês aqui, né, que nós estamos vendo aqui, existe essa opção, tá? E o que isso significa na prática? Essa opção, ela controla, tá? Se o sistema, ele permite ou não enviar e-mails para endereços que não correspondem ali a nenhum registro existente no CRM, como eu disse. Como, por exemplo, contatos, contas, leads ou usuários. Justamente os registros que a gente, quando clica aqui no para, ele abre, né? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, 3 tipos de registros. Contas, contatos, usuários, enfim. Pode ser leads, ou seja, tá? Quando nós falamos em destinatário não resolvido, nós estamos falando de alguém cujo e-mail ele não está cadastrado no CRM. Ou, por exemplo, o Dynamics não reconhece como pertencente ali a um registro válido, por exemplo, tá? Então, vamos supor, se eu tentar enviar um e-mail para, né, esse exemplo que eu dei aqui, então, powerdescomplica@gmail.com, tá? Esse e-mail, ele não existe cadastrado aqui no sistema, tá? Então, esse endereço, esse destinatário, ele é considerado como não resolvido, beleza? Então, pessoal, se nós viermos aqui, por exemplo, agora, e nós mudarmos aqui essa configuração para sim, então a gente vai mudar essa configuração de não para sim, tá? O que significa isso? Ó, mudei de não para sim, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem.
Então, nós colocamos aqui como sim. Então, o que isso na prática muda, tá? Então, se essa configuração ela tiver marcada aqui como sim, o Dynamics ele vai permitir o envio desse e-mail, mesmo sem existir ali o registro associado, tá? Então, quando que isso é útil? Quando alguém, pessoal, por exemplo, está prospectando um novo lead e ainda ele não cadastrou no CRM, ou, por exemplo, quando você está enviando uma mensagem inicial para alguém externo, ou quando existe ali uma integração com mail, por exemplo, de terceiros, tá? A vantagem disso é a agilidade. A desvantagem é o risco, porque o CRM ele não valida se aquele endereço, por exemplo, existe de verdade. E o envio ali ele pode ser feito para um e-mail errado ou desconhecido. Agora, se essa configuração aqui tiver marcada como não, né, que é o caso aqui, agora eu marquei ele como não, tá? O sistema ele passa a bloquear o envio caso o destinatário ele não seja reconhecido, igual nós vimos os exemplos aqui, tá? Então, aqui o Dynamics ele exige que o usuário crie, por exemplo, o contato, a conta, o lead, antes de enviar ali o e-mail. Então, quando que isso é útil? Em ambientes ali onde há uma governança rígida, em empresas, por exemplo, com compliance forte, e em cenários onde todo relacionamento ele precisa, por exemplo, estar registrado ali para auditoria, tá? Então, essa abordagem, ela garante ali a rastreabilidade, o histórico e a consistência de dados. Então, por que essa configuração ela existe? Porque o Dynamics ele é um CRM baseado em relacionamento, tá? Então, se você, por exemplo, envia um e-mail para alguém que não está registrado, o sistema, por exemplo, ele não consegue vincular o histórico, monitorar a interação e nem refletir isso em relatórios de análises, por exemplo. Então, no fim das contas, é o administrador que decide, tá? Se a empresa, por exemplo, ela preza mais por controle, ela deixa a opção como não. Se a empresa, por exemplo, preza por mais agilidade, então ela marca como sim. Então, resumindo aqui de forma prática, tá? Sim, você vai permitir o envio, né? Se nós marcarmos aqui como sim, você vai permitir o envio do e-mail, mesmo que o destinatário não exista no CRM. E não, se a gente marcar essa opção como não, ele bloqueia o envio, conforme nós vimos, até que o contato ele seja cadastrado. É simples, tá? Mas é estratégico e muda totalmente o comportamento ali dos usuários no dia a dia. Então, nesse caso, vamos marcar como sim agora. Então, eu vou deixar marcado como sim. E para aplicar a alteração, tá? Então, vamos lá. Para aplicar aqui a alteração, a gente tem que clicar no botão aqui de OK. Então, vamos lá. Vamos aguardar até que seja aplicado aqui. Então, vocês viram que a janelinha fecha. Agora vamos testar para ver se agora ele deixa a gente enviar para um e-mail cujo registro não existe no CRM. Então, pessoal, agora se nós voltarmos lá no e-mail e digitarmos, tá? Um e-mail cujo registro não exista no CRM e clicarmos fora, veja só que ele agora deixa a gente enviar esse e-mail, tá? Então, vejam como que realmente aquela configuração funciona. Às vezes, ela pode demorar alguns minutinhos aí para refletir. Então, você atualiza aí a sua página e ele vai aplicar aí com sucesso. Então, era essa a configuração que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Então, é isso, pessoal. Uma configuração simples, mas que impacta diretamente ali a governança, a rastreabilidade e até o comportamento das equipes dentro do Dynamics. Então, agora que você já sabe, quando habilitar ali o envio para destinatários não cadastrados, quando exigir que tudo esteja registrado no CRM primeiro e, principalmente, como que essa decisão afeta a comunicação, o histórico e a análise de dados. Então, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor essa função, já deixa o seu like, compartilha com outros administradores e consultores e se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre as boas práticas e configurações do Dynamics 365 e todo o universo e ecossistema Microsoft dentro da Power Platform. Então, segue e compartilha aí o canal aqui do Descomplica Power. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo conteúdo. Até mais e fui!